Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estão pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles quais ele preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu já quero pedir a você que confira se você está inscrito no canal, indique o canal, compartilhe, comente, deixa seu like. Hoje nós lemos aqui São Mateus 20, de 20 a 28. Hoje nós celebramos a festa litúrgica de São Tiago Maior Apóstolo. É bom lembrar que dentro do Colégio dos 12 nós temos 2 Tiagos. E esse Tiago é o Tiago Maior, ou seja, ele é o irmão de João, filho de Zebedeu e Salomé, que eram, inclusive, amigos de Simão Pedro e André, porque eles estavam envolvidos na companhia de pesca. Então, Pedro, André, Tiago e João, eles eram pescadores e eles tinham uma grande empresa de pesca, junto com Zebedeu, que era o chefe de tudo, que era o pai de Tiago e de João. Bom, dito isto, para a gente se situar de que Tiago nós estamos falando, aquele que morre decapitado, aquele que dá a vida também por Jesus Cristo. Aliás, todos os apóstolos morrem mártir, com exceção de São João, que sofreu o martírio também, mas de uma maneira diferente. Ficou preso na ilha de Patmos, sofreu muito e só não morreu mesmo por uma graça especial de Deus que protegeu ele do próprio martírio em si. Então, São João não morre dessa maneira por um desígnio amoroso de Deus ali, um desígnio diferenciado, a gente poderia dizer assim, mas sofreu um martírio também de uma outra maneira. Para dizer então, e olhando para esse texto do Evangelho, que Jesus diz, baseado no pedido de Salomé, baseado no pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, que fez um pedidozinho simples para Jesus: "Olha, eu quero só que os 2 meus filhos aí sentem uma à tua direita e outra à tua esquerda." Assim, simples assim. E Jesus diz: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber?" Ou seja, Jesus estava falando do martírio. "Vocês vão poder sofrer o que eu vou sofrer?" E eles dizem: "Podemos." E Jesus diz: "De fato vocês vão sofrer como eu sofri. Eu vou dar essa graça do martírio a vocês, mas não depende de mim dar o lugar à direita e à esquerda." Com isso, Jesus aqui dá um grande ensinamento para os discípulos e quer dar um grande ensinamento para cada um de nós hoje. Qual o problema aqui do pedido de Salomé e qual o problema aqui dos filhos de Zebedeu, Tiago e João? Ora, eles estavam com mania de grandeza. Eles estavam com vamos dizer assim, essa prepotência de querer estar ali nos primeiros lugares, de querer estar ali com destaque, com honra. E Jesus aproveita então a ocasião para dar um grande ensinamento. Olha, os chefes da nação, eles dominam os outros oprimindo, mas entre vocês não deve ser assim. Meus irmãos,
Com isso, Jesus está dizendo que nós não somos melhores do que ninguém, nós cristãos, mas nós somos diferentes. Nós agimos diferente. Nós não agimos da maneira que o mundo age, que é exatamente querendo só os primeiros lugares e muitas das vezes oprimindo o povo de Deus. Jesus diz: entre vocês não deve ser assim. E Jesus diz: qual é o remédio para isso? Qual o remédio para essa soberba? Qual o remédio para esse orgulho? Jesus diz: é a diaconia, palavra que significa serviço. Então, o remédio para todo esse orgulho espiritual, esse orgulho humano, esta soberba, é a diaconia. Ou seja, você quer ser grande? Então você precisa ser aquele que se coloca em primeiro lugar a servir. Olha que coisa interessante. Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E aqui nós entramos numa dimensão maravilhosa. Porque o que o mundo prega para cada um de nós? O mundo prega para cada um de nós que nós deveremos ajudar e fazer o bem e servir aqueles que podem nos recompensar. E se a gente vê isso na prática do dia a dia, nós vamos ver que existe, por exemplo, muitas amizades que são interesseiras. As amizades interesseiras são aquelas que está baseada no interesse, naquilo que o outro pode fazer em meu benefício. Como na realidade isso não é a caridade cristã. A caridade cristã é quando nós fazemos o bem sem olhar quem e mais, não esperando nada de volta. Isso é a caridade verdadeira. Então, isso cura a soberba do nosso coração. Isso para dizer para nós o seguinte, que, por exemplo, quando nós estamos fragilizados por uma enfermidade, por exemplo, é que essa ficha, ela normalmente cai na nossa mente. Quando nós estamos, por exemplo, assim, com a possibilidade de perder a nossa vida biológica, é que essas coisas vêm à nossa cabeça e a gente pensa assim: nossa, por que eu estou lutando para ser tão orgulhoso? Por que eu acho que eu posso tanto? Por que eu acho que eu sou tão melhor do que as outras pessoas? Como na realidade, se eu morrer agora, eu serei enterrado na mesma terra que qualquer outra pessoa. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que nós somos chamados ao serviço. A diaconia, que é o serviço, isso cura muitas coisas no nosso coração. E isso nos ajuda a ir de encontro a todas as necessidades. Então, voltando a falar das amizades interesseiras, é isso, né? A gente faz uma coisa para um amigo, porque aquele amigo pode nos fazer de volta. Ora, Jesus diz: se você faz desse jeito, você já recebeu a sua recompensa. Ou seja, Deus não tem mais nada para te dar. Você já está recompensado humanamente. Mas não é isso que a graça quer produzir em nós, irmãos. Não, a graça quer produzir muito mais. E a graça acima de tudo. Então, fazendo agora uma grande síntese desse evangelho. O que esse evangelho, então, de fato, ele quer dizer para nós no dia de hoje? Uma coisa muito simples, mas a mais importante. Ele quer curar o nosso coração de todo orgulho, de toda vaidade e de toda soberba, que é fonte de todo mal na nossa vida. Todo mal que possa acontecer na nossa vida para frente começa com a soberba, que é o pecado de Lúcifer por excelência. O orgulho, a vaidade de querer estar em destaque, de querer ter os primeiros lugares, de querer ser considerado pelos outros, de querer ser tido como importante. Esse é a grande luta do nosso coração. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas eu luto contra isso. Eu luto contra isso porque eu sei de que material eu sou feito. Eu sei de que eu sou feito. Então eu preciso lutar e combater contra todas essas realidades. Então hoje, no dia de São Tiago, esse que começou desse jeito, por isso o texto, e eu gosto do evangelho por isso, né? Que não esconde nada. Mostra como os discípulos eram, mas mostra também o que eles se tornaram. Esses que queriam o primeiro lugar, mais à frente fazem pouco caso da sua vida por causa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Olha que coisa maravilhosa, que coisa bonita. Que nós também possamos, a exemplo de São Tiago, nós possamos também deixar que Deus ele nos molde, cure todo orgulho e toda vaidade do nosso coração e que a gente possa também chegar no ocaso da nossa vida, a gente também ser julgado no amor, mas ali também a gente dar uma resposta de amor a Jesus Cristo. E dizer, tudo é por Ele, para Ele e dele. E sem Ele, né, nós não seríamos coisa alguma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe grandemente.